Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Carlos Porpino e nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje vamos prosseguir com globalização, quarta parte. Bom, vamos para as informações. Globalização. O termo globalização e mundialização são muitas vezes utilizados como sinônimos, porém, para alguns geógrafos, os dois termos são diferentes. A mundialização pode ser utilizada para expressar aproximação entre as sociedades. Já a globalização é um termo que passou a ser usado na década de 80 e refere-se à integração e à interdependência entre as nações, nos âmbitos cultural, econômico, político e social. Para outros, o termo globalização refere-se a uma das etapas da mundialização do capital ou do capitalismo, em que existe grande influência dos meios de informação. Alguns autores dizem que o processo teve início nas grandes navegações, para outros, ele teve início na década de 70. Nesse período, o mundo passou por diversas transformações, como a terceira revolução industrial, chamada por Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, de revolução técnico-científica e informacional, caracterizada pelo uso intenso de tecnologia, automação, robotização, avanço nos sistemas de informação e da ciência. Bom, como Milton Santos fala, terceira revolução, ele utiliza outro nome, revolução técnico-científica informacional. Na verdade, ocorreu diversos avanços em todas as áreas do conhecimento. Também na questão do transporte, ficaram mais eficientes, nas telecomunicações, a fibra ótica, a internet, na medicina, a biomedicina. Então, houve um avanço significativo na terceira revolução, que ocorreu na globalização. Na década de 70, também foi marcada pela nova divisão internacional do trabalho, que forçou as empresas de países mais desenvolvidos buscar mão de obra em países menos desenvolvidos, como o Sudeste e o Leste Asiático. O exemplo aqui é o Japão, de alguns países dos tigres asiáticos, onde a mão de obra é muito barata e, dessa maneira, os países desenvolvidos resolvem colocar filiais, porque vão ter benefício na produção. Com a mão de obra muito barata, dá para você baratear também o preço dos produtos. Então, essa etapa da globalização fez com que as multinacionais realmente migrasse praticamente para o mundo todo. Olha só, essa busca por mão de obra barata e a instalação de indústrias em outros países só foi possível graças ao desenvolvimento de novas técnicas ligadas à terceira revolução industrial. Bom, pessoal, na globalização ocorreram efeitos positivos e efeitos negativos, vantagens e desvantagens. Vocês vão ver um vídeo agora mostrando essas duas etapas da globalização. Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais. Muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que, além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra, lar desse jovem e desse. Agora veja só. Nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar.
Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Pera aí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então tá na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente? Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. A hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico, mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias, e as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Esse é um jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário. Muito já passou por essas folhas: matemática, literatura, geografia, física e história. Mas e essas folhas de papel? Será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, quando já estavam crescidos, os eucaliptos foram colhidos e transportados para uma fábrica, onde foram processados, prensados, enrolados, cortados e transformados em lindas e brancas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar no começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. No caso do papel, sementes, água e adubo se transformam em árvores de florestas plantadas, que crescem e fazem a fotossíntese, retirando o carbono do ar e emitindo oxigênio. O carbono é transformado em madeira, que será a matéria-prima para a produção do papel. Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose ao ser colocada em máquinas misturada com água e produtos químicos. A água, que é coletada dos rios, circula dentro da fábrica e é tratada antes de ser lançada de volta ao rio de onde veio. Agora, já parou para pensar que quando consumimos um produto, consumimos tudo que foi usado na sua cadeia produtiva também? Por isso, é importante conhecer como os produtos são feitos e escolher aqueles fabricados por empresas mais responsáveis social e ambientalmente, que usam menos água, menos energia e emitem menos CO2 em suas cadeias produtivas. Além disso, a forma como usamos o produto também pode representar muita economia. Pensar duas vezes antes de imprimir, usar letras menores e enviar o papel usado para reciclagem são ótimos exemplos. E ações simples, como usar os dois lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos. Bom, voltando. Características da globalização. Uma das características do processo de globalização é a revolução tecnológica, que aproxima diferentes lugares por meio do acesso aos meios de comunicação e transporte. Atualmente, o acesso à internet nos permite conversar com pessoas que estão distantes, realizar pesquisas, visitar museus e outros países, comprar
mercadorias produzidas e vendidas em outras regiões do globo e etc. Mas cabe ressaltar que, assim como as novas tecnologias aproximaram diferentes povos que estão distantes, ela também distancia pessoas que estão perto, à medida que deixamos de conviver no mundo real para usar o mundo virtual, com os motivos como os namoros virtuais. Bom, pessoal, então, na verdade, a globalização, como eu falei, tem um ponto positivo e negativo. Questão da internet, nós temos aqui o ranking onde o acesso da população à internet é mais efetivo. Por exemplo, o Catar, Emirados Árabes, Kuwait, tem um índice aí de 99% com a população com acesso à internet. Claro que são países muito ricos em relação à produção de petróleo. Você tem aí também países europeus como Islândia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, acima de 97% da população com acesso à internet. Mas, do outro lado, quando você pega as nações pobres, as nações periféricas, as nações do sul, vocês vão ver que o acesso à internet não é de forma efetiva. Por exemplo, Madagascar, 7% tem acesso. Guiné-Bissau, 6%. Você também tem Chad, 5%. No Saara Ocidental, uma média de 5% da população também tem acesso. Níger, no continente africano, a maior parte dos países que eu citei está localizado no continente africano. 4%. Eritreia, que também é africano, 1%. Coreia do Norte, 0,06%. Então, tem alguns países onde o acesso à internet é por falta de condição, de infraestrutura, que é o caso dos países africanos, e tem países por conta, o pequeno acesso, por conta de ditaduras, regimes políticos, que é o caso aqui da Coreia do Norte. Bom, vamos prosseguir. Percebe-se, por meio de dados anteriores, que o acesso à internet no mundo é desigual. Os países mais pobres ou que têm sistemas autoritários não possuem o mesmo acesso a tal meio de comunicação e educação também, quanto comparados com os países mais tecnológicos e desenvolvidos. Outro fator que contribui para o processo de globalização foi o avanço do sistema de transporte. Ele intensificou diretamente o deslocamento de pessoas, mercadorias e serviços, já que diminuiu o tempo gasto com viagens e melhorou a qualidade, permitindo assim a intensificação dos fluxos. Bom, pessoal, hoje a gente sabe que os transportes, principalmente o transporte marítimo, que é o mais utilizado, uma média de 80% a 90% de toda a produção mundial é transportada por navios pelos oceanos. O oceano mais navegável do mundo é o Oceano Atlântico, que liga aí a América do Norte, a Europa, a África e também a América do Sul, no caso aqui o Brasil, também para o continente europeu, africano e América do Norte. Bom, então nós temos, pessoal, o porto de Xangai, na China, é o maior porto do mundo. A China hoje é um país que concorre diretamente com os Estados Unidos em relação à economia. Hoje, a China está em segundo lugar na produção industrial. Dizem, informação extraoficial, que o parque industrial da China já superou o dos Estados Unidos. Bom, vamos seguir aqui. A globalização ocorreu no mundo uma tendência de padronização da cultura e estabelecimento de uma sociedade de consumo, influenciada pela cultura ocidental. Nessa imagem aí da tela, vocês observem as multinacionais, grande parte
estão localizadas no Ocidente, que impôs uma padronização para que o mundo todo consuma certas mercadorias, certos produtos produzidos por multinacionais ocidentais, no caso, Estados Unidos, que é que manda, e junto com alguns países europeus. Bom, pessoal, retomando aqui. Tal aspecto pode ser evidenciado com a introdução de valores e novos hábitos como fast food, a moda, os passeios ao shopping, músicas, séries, TVs, filmes. Tudo isso é uma padronização do costume ocidental e se espalha pelo mundo. Ao mesmo tempo que a globalização tende a padronizar a cultura, em outros momentos ela cria desigualdade e exclusão social, como vocês viram no vídeo anterior. Infelizmente, a globalização tem um ponto positivo e um ponto negativo. Quem não consegue ingressar na globalização vai ser excluído. Como diria Milton Santos, o grande geógrafo, ele chama de globalitarismo. Os excluídos são aquelas pessoas que não conseguem ingressar por falta de qualificação ou por falta de espaço. Certo? Vamos prosseguindo aqui. Nós temos aqui, pessoal, algumas vantagens e desvantagens da globalização. Acompanhem a tela. As vantagens: internet, educação, tecnologia, globalização da informação, nível econômico, abertura do comércio, aumento da qualidade de vida, modernização da economia, favorece a especialização, eficiência produtiva, progresso científico. Claro, é indiscutível que a globalização trouxe muita coisa positiva. Hoje você estuda sem sair de casa, usando a internet, usando tecnologia. Então, a educação se propaga pelos meios digitais. Isso é uma coisa muito positiva. Nós temos também o consumidor, hoje em dia, beneficia a expansão do mercado, produtos importados mais baratos, melhor qualidade de oferta, produtos nacionais com menores preços. A internacionalização das empresas facilitam a difusão e inovações, maior diversidade de bens e serviços. Então, foi uma coisa positiva, mas ocorrem também as desvantagens. Olha só, o consumismo que deixa o planeta esgotado de recursos que nós extraímos da natureza de forma indiscriminada, países pobres deixados de lado. Na verdade, os países pobres são os países que abastecem os países ricos com os chamados commodities, as matérias-primas. Também tem a questão da globalização do crime. O crime hoje, pessoal, vamos dizer assim, através de organizações criminosas, gangues, se espalha pelo mundo. Então, a máfia, por exemplo, com a globalização, o crime se tornou muito mais forte no mundo todo. Trocas de trabalho manual pelo processo de robotização, ou seja, chegando robôs de uma fábrica, você vai entender que muitos funcionários vão ser demitidos. Então, com a globalização, fez com que ocorresse uma padronização, utilização de tecnologia com a robotização, mas, em consequência, aumentou o desemprego. Então, a globalização do desemprego e aquelas pessoas que são desempregadas dificilmente vão voltar a ocupar esses cargos se não se qualificar. E, geralmente, em países subdesenvolvidos, a mão de obra, grande parte, não é qualificada. Tem apenas uma pequena qualificação. Poucos chegam a ter um nível superior no nível técnico. Isso que o Brasil peca, investimentos em educação. Também tem outra desvantagem, riqueza no mundo, maiores desigualdades sociais e econômicas, países ricos e países pobres.
cooperação internacional beneficia os papéis estrategicamente e comercialmente interessantes. Bom, aí tem aí o país do norte e país do sul, aumento das desigualdades. Aqui são apenas algumas características que nós trabalhamos durante toda a aula. Bom, como eu falei, globalitarismo por uma outra globalização. Olha só, deixa eu prosseguir aqui com vocês. A atual fase do sistema capitalista limita o poder do Estado, Estado com E maiúsculo significa Estado-nação, e manutenção da estabilidade econômica, bem-estar de sua população. Em função disso, muitos países subdesenvolvidos adotam políticas neoliberais com abertura ao capitalismo internacional, privatização de empresas nacionais e fim da proteção do mercado nacional. Bom, isso pode ser para alguns uma coisa positiva, até certo ponto sim, mas na atual conjuntura, o mundo hoje, os países ricos não estão privatizando, pelo contrário, estão estatizando, ou seja, desprivatizando, comprando as empresas que no passado pertenciam ao governo. Isso é uma coisa a se pensar. O Brasil hoje está numa vertente ultraliberal. Para a economia talvez seja uma coisa boa, mas para a sociedade tenha consequências no futuro. Bom, vamos prosseguindo aqui. Os países com economias emergentes, que é o caso do Brasil, estão mais sujeitos à variação do capital especulativo, o que deixa a economia mais instável e pode provocar crises, desemprego, falência de empresas nacionais que muitas vezes não conseguem concorrer com as grandes empresas. É o que eu falei agora há pouco. Neoliberalismo, até certo ponto, é positivo. Passando disso, o país que adota essa política é explorado pelas superpotências. Outra característica importante da globalização é a expansão das transnacionais, que buscam condições atrativas em outros países, com mão de obra barata, incentivos fiscais, falta de leis trabalhistas e ambientais rígidas, baixa participação do sindicato. Por isso que os países desenvolvidos eles têm economia forte, porque através de suas multinacionais, eles exploram a economia dos países subdesenvolvidos, países pobres. É só colocar uma filial em um país subdesenvolvido. Geralmente, os países subdesenvolvidos têm uma população muito numerosa e eles exploram a mão de obra e já tem um mercado consumidor amplo para vender suas mercadorias. Só benefício para os países ricos, globalizados. Muitas transnacionais dominam setores estratégicos da economia dos países onde se instalam, principalmente nos países subdesenvolvidos, por desenvolverem produtos com tecnologia mais avançadas, principalmente no automobilístico, farmacêutico e de informática. Essas empresas promovem caríssimas campanhas publicitárias para estimular o consumo em diversas camadas sociais. Conseguem obter faturamentos extraordinários, muitas vezes superiores ao produto interno bruto de alguns países. Bom, então, olha só. Bom, pessoal, aqui nós temos o globalitarismo por uma outra globalização, de Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, negro, intelectual, que teve que sair do país para ser reconhecido. Quando voltou, ele escreveu vários livros e desses livros falavam exatamente sobre o terceiro mundismo, os países pobres. E ele fez o seguinte, ele elaborou uma teoria sobre a globalização, e divide-se em 3 mundos. Primeiro, globalização como fábula, o mundo como nos fazem vê-lo, aquela coisa de viagens, consumo, shopping center, são coisas boas. E também tem a globalização como perversidade, mundo como ele é, de fato, onde pessoas pedem esmolas, dormem em bancos de praça, submoradias, favelas,
e uma outra globalização. Um mundo como pode ser, um mundo mais justo, um mundo mais igual. Bom, esse é o livro Por uma Outra Globalização. Recomendo, tá certo? Para você ter uma visão melhor. Bom, pessoal, então estamos finalizando por aqui essa aula de geografia. Um abraço a todos e até a próxima.